não apenas a carta aos Filipenses, mas as cartas de prisão, elas deixam muito clara essa total entrega do apóstolo Paulo, né? É algo que fica claro demais. O quanto ele está disposto a morrer pelo evangelho. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, povo parolindo, seja mais uma vez bem-vindo à nossa nova roda de parola inédita, parola de número 206. Estamos aqui avançando no tema Cartas da Prisão e a gente espera que até o final desse ano a gente consiga concluir esse tema aqui com êxito. Na semana passada nós encerramos a carta aos Efésios e nessa semana aqui nós vamos começar a falar sobre a carta de Paulo aos Filipenses, também conhecida como a Carta da Alegria. E aí, meninos, tudo bem com vocês? Estamos firmes e fortes e sorridentes? Posso dizer que estou igual o Garfield. Segunda-feira e gordo. E aí, Paulico, como é que tá? Presidente Prudente City? Se a carta aos Filipenses tivesse uma personificação, essa personificação seria o nosso Mente Brilhante. É a alegria em pessoa, é o ícone da alegria brasileira. Eu fico aqui até o desafio para quem quer assistir o nosso Mente Brilhante na internet, né? Durante várias pregações você vai ver o mote principal dele, que várias vezes ele faz Conte para nós, Wilson, o que seria esse ha-ha-ha? Vocês não estão preparados para isso. Mas já que você citou, posso causar a polêmica aqui, porque lá em Salmos, a Bíblia vai dizer que Deus ele ri dos nossos inimigos. Então, se ele ri dos nossos inimigos, é porque ele já sabe do nosso fim. Então, por que nós estamos nos preocupando? Então, se ele mesmo dá risada dos nossos inimigos, sabendo já do nosso fim, então por que não? Ha, 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 ha. Aliás, isso não começou com Davi, né? Porque, na verdade, Davi, ele cita o que Deus ele fazia, mas depois parodiado pelo nosso amigo Paulinho, né? Depois de sair de Damasco, quando ele vai escrever preso, encarcerado, ele vai escrever a Carta da Alegria. Não é verdade? Onde ele diz, alegrai-vos sempre, alegrai-vos. Sabe que essa questão dessa carta aos Filipenses é uma carta, no mínimo, curiosa para muitos, porque se nós formos avaliar a condição que Paulo estava e até o histórico de como Paulo chegou naquela situação, para muitos é incompreensível como é que alguém consegue chegar neste ponto da vida falando sobre alegria. E por que eu estou falando nisso? Se a gente for pegar um resumo aqui do ministério de Paulo, nós vamos ver lá que em Damasco ele escapou escondido num cesto. Na Macedônia foi chicoteado e preso. Em Tessalônica foi obrigado a fugir. Em Éfeso incitaram grandes tumultos contra ele. Em Jerusalém foi preso e jurado de morte. Foi expulso de Antioquia e em Listra foi apedrejado, lançado para fora da cidade, dado como morto. Quer dizer, como é que um cara desse chega numa carta aos Filipenses, preso como ele estava, acorrentado a um soldado romano como ele estava, e fala para as pessoas para se alegrarem o tempo inteiro? Como é que alguém pode chegar num nível desse de alegria? Essa é uma pergunta que aquele que conseguir encontrar a resposta, ele encontra um dos grandes motores do evangelho, né? Os grandes propulsores do cristianismo. É a gente encontrar motivos para se alegrar, mesmo em momentos de adversidade. Mas a gente vai deixar um pouquinho mais para frente para conversar sobre esse assunto, mas a gente sempre gosta de começar a nossa parola, principalmente quando a gente abre um subtema novo, né? Um subtópico, como é o caso da carta aos Filipenses. É importante a gente situar o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, quem eram os filipenses, como é que funcionava a cidade, o que se tratava. A gente vai ver a história lá em Atos, né, Paulinho? Começamos com a segunda viagem missionária de Paulo
chegando a Filipos. Filipos, uma república, né? Não lembro da palavra agora, mas uma cidade romana, uma central romana. Mas uma coisa que me chama a atenção, e aí eu jogo a bola para você, Paulinho, é que Filipos não estava no roteiro de Paulo. Paulo, quando diz a palavra que quando ele se organizava, o desejo dele era ir pregar na Ásia. Mas então o Espírito o impediu de ir até a Ásia, então num sonho ele vê um jovem rapaz falando, passa, pois, a Macedônia. Filipos não estava no roteiro, não estava no mapa. Quem era? O que era Filipos aqui, Paulinho, que justificasse tanto interesse assim para que Paulo fosse enviado para lá? Filipos, embora não estivesse no roteiro de Paulo, quem sabe fazia parte do roteiro de um sujeito que entra na comitiva missionária a partir desta segunda viagem, que é um sujeito chamado Lucas, né? Inclusive, alguns historiadores vão dizer que em algum momento da segunda viagem missionária, Atos dos Apóstolos deixa de ser Atos deles e passa a ser Atos de nós, que é a partir do momento no qual o autor passa a fazer parte da história, né? Passa a fazer parte daquilo que está sendo escrito. E por que eu digo que não estava no roteiro de Paulo, mas estava no roteiro de Lucas, mas antes, principalmente, no roteiro de Deus? Bom, havia um propósito, esse propósito ele é muito bem esclarecido e muito bem deixado, registrado, né, pelo próprio Lucas, quando Paulo tem a visão desse homem macedônio, né, pedindo, implorando que esta comitiva missionária passasse às regiões da Macedônia. A gente sabe que a Macedônia é uma região que foi amplamente evangelizada, principalmente por conta dos crentes de Tessalônica. Se a gente lê o primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, a gente vai ver esse registro, né? De que por causa deles, da fidelidade deles, a região da Macedônia inteira conheceu o evangelho. No entanto, eu digo que Lucas era o maior interessado, quem sabe, nesta escala, né, da viagem, porque Filipos era um grande centro médico. Alguns vão dizer que tem um autor de Novo Testamento, né, um comentarista de Novo Testamento, chamado Robert Gundry, e o Gundry ele vai mencionar que Lucas, nesta segunda viagem missionária, ele deixa por algum tempo a comitiva, ele deixa por algum tempo a equipe, ele permanece em Filipos, e alguns vão apostar que ele estava visitando familiares, outros vão apostar que ele estava fazendo uma espécie de pós-graduação, uma espécie de atualização ou de aperfeiçoamento no que diz respeito à sua profissão, que era de médico, né? Pelo fato de Filipos ser o ambiente de formação de médicos ali do Oriente Antigo. E isso só para você saber, ou só para você ter uma noção de qual a importância dessa cidade, né? Se ali era o centro de formação de médicos, se ali era o ambiente de onde fluía a medicina, Filipos era, quem sabe, a farmácia do Antigo Oriente, né? É de onde saíam os remédios, é de onde saíam os novos medicamentos, é de onde saíam as atualizações de produtos para a saúde, né? E no final das contas, Lucas ele vai desfrutar um pouquinho disso. Bom, na verdade, aqui, quando a gente vai pegar um pouco da história de Filipos, né? Eu acho interessante a história, porque existe aqui no contexto histórico, né? Essa carta é escrita 60 anos depois de Cristo, né? E havia um patriotismo na cidade romana, e aí tinha muitos festivais e tudo mais. Então havia, na verdade, Paulo estava preso, mas ele mesmo preso, passando por toda essa adversidade, ele está se levantando e falando o seguinte: olha, vocês que estão se recusando a participar de todos os eventos aqui, olha, preste atenção numa coisa, vocês foram chamados para celebrar o banquete da alegria, o banquete do amor, né? Então, na verdade, você vai ver também Paulo ali trazendo um combate à própria questão da religiosidade, né? Vamos
vamos refletir que quando Paulo ele está escrevendo, né, e você trouxe um elemento muito importante no início, como que um homem que passou por tanta luta, tanta adversidade, que agora está preso, ele escreve alegrai-vos sempre. Digo, não é? Vamos lembrar que Paulo ele tem o pleno discernimento e ele não está mais nessa terra, né? Na cabeça dele, ele já é um mero peregrino, que ele está pronto para a libação, até quando ele escreve para Timóteo. Então ele fala para Timóteo, ele fala, combati o bom combate, já estou pronto para ser limado, né? Eu vou ser um bom sacrifício. Mas o interessante é que Paulo, quando ele está falando sobre isso, nos primeiros capítulos, você vai ver uma grande alegria do lado dele. E ele traz, olha, você tem que olhar para mim como da mesma forma como eu olho para Cristo, né? Então, assim como Cristo ele se esvaziou, eu estou aqui preso, e você precisa entender uma coisa, que da mesma forma como Cristo se esvaziou, e nós temos que tê-lo como um espelho, um reflexo daquilo como tem que ser a nossa vida, ele agora começa a dizer a respeito do caminhar dele. Ele olha e fala, olha, não é que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas aquilo que eu já cheguei, aquilo que eu já alcancei, eu olho para trás e falo, cara, legal, tá tudo certo, mas eu tenho que correr ainda, eu tenho que caminhar ainda, eu tenho que alcançar aquilo que me foi proposto, né? Ele sabe que ele tem que desenvolver a salvação dele, ele tem a consciência disso, né? É interessante quando ele cita em Filipenses 2:12, porque ele está trazendo uma nova realidade para nós. Ele está falando o seguinte, olha, coloca em algumas versões, vai dizer, algumas traduções vai dizer, coloque em operação a tua salvação. Ou seja, não fique estático. Não é porque você foi salvo que agora você vai ficar como uma estátua, né? Ao contrário, coloque a tua salvação em operação. Comece a trazer um amadurecimento para ela. E nisso ele começa a trazer alguns elementos a ponto de ele falar, olha, a mente do cristão não pode ser uma mente cheia de conflitos. Tem que ter uma mente que tudo que você deve pensar tem que ser bom, tem que ser honesto, sabe? Tem que ser probo. Então ele fala, olha, você precisa trazer um novo elemento para a tua vida. E aí ele olha para ele e fala o seguinte, olha para mim, né? Mesmo eu tendo tudo isso, toda essa dificuldade, ele fala, olha, eu sei ter grana, eu sei ter passar dificuldade, eu sei viver nos altos e baixos da vida, porque eu sei que tudo posso em Cristo que me fortalece. E é interessante quando Paulo está falando sobre isso, porque muitas vezes a gente tira o texto do contexto, a gente fala, eu posso tudo em Cristo, é aquele que me fortalece. Só que nós nos esquecemos, e eu gosto sempre disso, de falar da perícope, né? Ou seja, nós nos esquecemos de tudo que está antes e o que está depois. Né? Então, eu duvido que você que está nos assistindo, está nos ouvindo, que você simplesmente vai pegar esse texto, depois de entender o que está nos versículos anteriores, e depois você vai falar tudo posso em Cristo. Porque, na verdade, ele está falando, olha, eu sei passar por adversidades, eu sei ter abundância, porque eu sei, porque sei que, independente da situação que eu esteja passando, é Cristo, através da graça, que me fortalece. Né? Talvez a gente pudesse pegar emprestado, e parafraseando aqui, quando o próprio Paulo ele pede por 3 vezes para tirar o espinho da carne. Né? E o próprio Deus ele fala assim, olha, não, porque o poder que está repousando sobre você é quem te aperfeiçoa. E é interessante porque essa palavra pousar no original significa fazer uma tenda de habitação. Ou seja, o poder que habita sobre você é um poder que vai te capacitar a você passar por todas as dificuldades, por todas as adversidades. Então, voltando lá, por que ele fala a respeito de ser a carta da alegria? Porque, na verdade, Paulo, ele sabia que essa leve e momentânea tribulação não se compararia àquilo que ele havia de receber. Então, ele sabia que aquilo que lhe foi proposto, aquilo que lhe foi revelado, né, coisas inefáveis que lhe foi dito. Agora, ele sabe que, estando preso, e ele fala algo que, para mim, mexe muito comigo. Ele fala, rapaz, existem pessoas que estão pregando no evangelho para causar uma invejinha em mim, para causar um ciúme em mim. Mas, sabe, existem pessoas que estão pregando o evangelho para que, de fato, o evangelho ele venha, sabe, ser alargado às tendas.
mas pouco importa para mim do jeito que está sendo pregado. O que importa para mim é que Cristo, a esperança da glória, está sendo pregado. E isso vai trazendo uma alegria no coração dele. Porque, veja, ele não vai olhar o copo vazio, ele vai olhar da seguinte forma: rapaz, para mim pouco importa o que está acontecendo, o importante é que o evangelho está sendo pregado. Tem uns que estão achando que pelo fato de sair pregando o evangelho está me causando ciúme. Ei, você não está entendendo nada. Você está avançando. E é porque você está avançando, isso me alegra. Talvez a gente deveria ter esse tipo de sentimento muitas vezes dentro da nossa igreja, né? Quando muitas vezes nós estamos vendo pessoas avançando, né? E a gente começa a colher e a trazer algumas dificuldades, quando na verdade nós deveríamos nos alegrar, né? Nós deveríamos pensar, rapaz, como essa pessoa está prosperando, como essa pessoa está crescendo no evangelho, né? Então, para mim, esse panorama que nós estamos dando sobre Filipenses, ele vem muito nesse contexto, porque Paulo agora está dizendo, olha, é necessário que você tenha um pensamento, esse pensamento é ter o mesmo sentimento de Cristo, mas você, porque tem o mesmo sentimento de Cristo, você vai desenvolver a tua salvação. E porque você vai desenvolver a tua salvação, você vai trabalhar em alegria. E porque você vai trabalhar em alegria, não importa a situação que você esteja passando, a graça do Senhor vai te empoderar, vai te habilitar, vai te capacitar para que você possa passar por inúmeras situações, independente de onde você esteja. Ei, mas não esqueça de uma coisa, o teu pensamento tem que estar sempre focado em Cristo. E não é só isso. E aí ele empacota, ele põe a cereja do bolo, porque aí ele vira e fala, olha, diante disso tudo, sabe de uma coisa? Se alegre. Simplesmente se alegre. Então, isso para mim é um panorama bem geral do que Paulo está querendo dizer aos filhos. Sem falar que existe uma relação íntima com essa igreja, né? Mesmo porque ela se coloca numa condição, muitas vezes, de auxiliadora de recursos, né, para o próprio ministério de Paulo. Então, existe aqui um coração de gratidão muito grande por aquela igreja. Eu vejo aqui Paulo, por diversas vezes, meninos, de forma indireta, ou no capítulo 2, de uma forma muito específica, falando a respeito de humildade. Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos sobre si. E eu vejo ele exatamente com esse coração sempre muito contrito, esse coração sempre muito humilde, um coração sempre muito disponível. E aí eu fico pensando nas questões práticas, né? Duas questões práticas aqui, que esse primeiro capítulo me chama a atenção. E aí eu faço a ponte com a nossa geração miojo hoje, que tudo tem que estar pronto em 3 minutos, né? Como é que Paulo se comportou quando os planos que ele tinha não se cumpriram? Como é que Paulo se posicionou no coração, dizendo a seguinte coisa: olha, eu tinha tudo preparado no meu coração para ir para um lado, mas Deus resolveu me levar para o outro. Isso, o Will e Paulinho, me traz muitas vezes no coração a conversa com alguns cristãos que eu tenho ao longo da minha caminhada aqui, e conversando com muitos homens. Tem homens que têm tudo certinho no papel, na planilha, como é que vai ser o hoje, o amanhã, o semana que vem, o mês que vem, o daqui 5 anos. Mas, na verdade, é que pode, a qualquer momento, num de repente de Deus, ele simplesmente pegar os seus planos todos e mudar, porque ele tinha outros planos que você nem desconhecia. E tem muita gente que faz biquinho, faz birra com Deus e fala assim, quer saber, eu vou largar o ministério, eu vou largar esse negócio de célula, esse negócio aqui não dá certo, esse negócio de ministério de apoio, essas coisas aqui não é para mim, não. Eu queria fazer de um jeito, mas ninguém deixa eu fazer as coisas do jeito que eu quero. O apóstolo Paulo não, cara, foi extremamente humilde, mesmo tendo avançado tanto que ele já tinha avançado, ele se coloca numa condição de humildade e dizer assim, Senhor, não a minha vontade, mas a sua. Muito parecido com a oração de Cristo no Getsemane. Não a minha vontade, mas a sua. Muitas vezes a gente vê pessoas querendo fazer e impor sempre as suas vontades, as suas agendas, né, dentro de um contexto comunitário de igreja. Mas, além dessa questão da humildade, uma segunda coisa que eu ia
pontuar, meninos, é que o apóstolo Paulo vai falar aqui a partir do 1, versículo 12, 13, ele vai falar a seguinte coisa, que todas essas coisas que estão acontecendo com ele estão cooperando para que Cristo seja mais conhecido. É incrível a gente pensar num contexto de hoje, onde as pessoas pegam um texto como, por exemplo, Romanos 8, fala lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E você tira isso de um contexto, você entra num viés perigoso, porque o apóstolo Paulo aqui poderia falar a seguinte coisa, olha, se isso aqui está cooperando para o meu bem, tem alguma coisa errada, porque eu estou aqui acorrentado, preso, com frio, passando necessidade, mas cara, nada disso aqui importa. O que importa é que mesmo eu estando aqui, o nome do Senhor está sendo pregado, está sendo dito. Isso me lembra muito o começo do tema, quando nós fizemos a introdução da carta aos Efésios, quando a gente falou a respeito da soberania de Deus, onde a soberania de Deus ela se mostra clara mesmo em situações como essa de cárcere. E aí eu trago essa reflexão para a gente, né? Para a gente pensar nos dias de hoje. Às vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, ou as coisas não se desdobram do jeito que a gente sonha, a gente pode enxergar isso como um problema, a gente pode enxergar isso como um castigo, como uma retaliação do inimigo, ou a gente pode simplesmente enxergar isso como uma oportunidade de fazer o nome do Senhor conhecido. Todos os lugares em que a gente é colocado podem se tornar uma oportunidade para que o nome do Senhor seja conhecido, né, Paulinho? Então, aí cai num assunto, Arthur, que nós sempre acabamos invadindo, que é o assunto da identidade. Tá? A carta aos Filipenses é uma carta da prisão, na qual Paulo fala de suficiência, na qual Paulo fala de desenvolvimento da salvação, na qual Paulo incentiva os filipenses a alegrarem-se no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo, desde o início do ministério dele, em Atos 9, sabia muito bem que o evangelho sendo pregado por ele seria acompanhado de sofrimento. Importa saber o quanto é necessário sofrer em meu nome. Paulo sabia que ele ia pregar diante de reis e diante de poderosos. Se você pega o final da carta aos Filipenses, ele escreve: os da casa de César vos saúdam, né? Ele está lá no palácio do governo, ele está preso, mas ele está pregando para pessoas que ele não teria outra oportunidade de pregar, a não ser se fosse preso como de fato ele estava. E ele está vendo o cumprimento do chamado dele, o cumprimento do propósito dele. A alegria de Paulo está exatamente em ele saber que o propósito de vida dele está sendo cumprido, que o evangelho está sendo pregado, que o ministério dele está sendo exercido, que embora ele esteja numa cadeia, o evangelho não está preso, né? E que aquilo que ele tem que fazer, aquilo que ele deve ministrar, aquilo que ele deve pregar, está fluindo, né? A alegria de Paulo, quando o Wilson falou da graça e disse, vou pegar emprestado, eu falei, ele vai pegar emprestado John Wesley, né? E aí ele foi pegar emprestado outra citação do apóstolo Paulo lá de 2 Coríntios, capítulo 12, mas já que o Wilson não trouxe o John Wesley para a conversa, eu vou trazer a teologia de graça, a teologia de suficiência, a teologia de perfeição de Deus, que proporciona a perfeição dos cristãos. É isso que nós vamos ver Paulo desenvolvendo ali na carta aos Filipenses, pelo fato dele saber quem ele era, e de sabendo quem ele era, saber que aquela circunstância que ele está enfrentando, como bem disse o Will, a leve e momentânea tribulação, só diz respeito à confirmação de que aquele é o ministério dele que está sendo exercido, de que ele está no lugar certo, de que ele está na hora certa, fazendo a coisa certa, exatamente aquilo que o Senhor esperava dele. Você citou aí o texto, né, de Filipenses 1, mas é interessante porque ele começa a dizer assim no 2, né?
12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais, estimulando-os no Senhor por minhas algemas. Olha que interessante, né? Quando Paulo está falando a respeito disso, ele começa a falar, e depois do texto que eu estava comentando sobre a forma como as pessoas estavam pregando o Evangelho, vamos pegar emprestado aquilo que Paulo fala aos Romanos, né? Todas as coisas contribuem, né, para o bem daqueles. Só que agora, ele não está falando sobre contribuir para ele está falando para aquilo que está acontecendo comigo contribui para o entorno. E muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que nos é negativo e nós não entendemos que aquilo está contribuindo para o entorno, né? Vamos pegar emprestado aquilo que aconteceu com José, né? Eu preguei outro dia lá na igreja o mundo metaverso de José, né? O que eu preguei? E se José não tivesse sido cabeçudo e comentado com o pai dele e os irmãos? E se José simplesmente tivesse orado a Deus e pedido maturidade, será que ele seria preso? Né? Eu conto que isso aí é o mundo multiverso do José, né? Mas sabe, não era propósito de Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, né? Então, jamais Deus ele iria mandar alguém para o cárcere, como eu vi outro dia no sistema presidiário. Eu estava lá, é que eu estou confundindo algumas coisas com o presidente, mas era o sistema presidiário, né? E prisional. Prisional. É que eu estou confundindo algumas cadeiras aqui. Aí, hashtag fica dito. E aí, eu estava... Uma detenta virou e falou assim para mim, não, porque Deus é que me mandou aqui para pregar o evangelho. Eu falei, irmã, a Bíblia diz que foi a liberdade que Cristo te libertou. Eu acho meio estranho ele ter feito você cometer um crime para você ser sentenciada, sujar sua matrícula, sujar tua ficha, romper para você estar aqui para pregar o evangelho. Né? Eu não cometi crime nenhum e estou pregando o evangelho aqui. Então tem alguma coisa errada no que você está falando. José ele foi preso, foi vendido, todo mundo conhece a história dele e tal. Mas se você fizer um paralelo com o que aconteceu com Paulo, José era inocente. José não cometeu crime. José foi vendido como escravo. José ele foi colocado na prisão. José ele foi esquecido na prisão. José ele foi um homem que prosperou na prisão. E um dia Deus o levanta para ele ser o segundo homem do Egito. Bom, Jesus ele foi preso. Ele não cometeu crime nenhum. Ele foi levado diante do rei. Ele foi pregado naquela cruz. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo, ele não cometeu crime nenhum. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi levado diante do rei. Ele não sucumbiu, porque, veja, Jesus tinha aparecido para ele e falou assim, importa que você vá até Roma. Ele podia ter não apelado a César, ele seria liberto, porque é o que a Bíblia diz. Só que ele vai até o rei, ele se chega lá e fala, cheguei até aqui, Roma, eu cumpri a carreira que me foi proposta, né? Eu combati o bom combate. Agora, olha só, eu dei 3 exemplos aqui, para que o Paulinho não fale que eu estou sendo herege, de coisas, uma do Antigo Testamento, uma Jesus e Paulo. Quando a gente pega esses 3 exemplos, né, nós vamos ver que, em momento nenhum, eles pecaram, eles erraram, mas os 3, eles foram agentes que beneficiaram o entorno. Ou seja, as dores deles, o sofrimento dele, a tribulação deles, não beneficiou eles propriamente, mas beneficiou o entorno. Isso me faz entender que, muitas vezes, a luta, a adversidade que você está passando, a carga que você está sofrendo, ou que você está passando, a adversidade que se levanta contra você, muitas vezes nós estamos sendo até egoístas, porque nós não estamos vendo os efeitos que está gerando no entorno. Agora, você imagina, se José ele fosse da geração Z, aí azedava o pé do frango. Se ele fosse da geração Z, ele ia ficar todo mimimi e falar, eu não vou lá coisa nenhuma. Ele me esqueceu aqui, o copeiro me esqueceu aqui, ele agora que se lasque, não vou, estou muito bem aqui na prisão, né? Jesus ele poderia ter dito, né, rapaz, eu ouvi ontem um pastor lá na igreja que falou um negócio bem interessante, ele falou, rapaz,
você pecou contra mim. Tudo bem, eu te perdoo, mas eu não tenho relacionamento com você. Paulo. Então você vê que tudo isso aconteceu e beneficiou o entorno. José, pelo sofrimento que ele passou, ele beneficiou o seu povo e foi o meio pelo qual, o caminho pelo qual depois, lá na frente, houve provisão. Jesus, ele, através do seu sofrimento, né? Paulo ele vai dizer aos romanos que se Deus ele não poupou seu próprio filho, não nos daria com ele todas as demais coisas, né? E o próprio Paulo. Mas o que Paulo lhe fez? Bom, Paulo lhe escreveu uma paulada de carta aí, né? Então, quando eu olho o Novo Testamento, tudo que ele escreveu, a maioria das vezes ele escreveu preso. Então, veja que as algemas dele fez com que hoje nós estivéssemos aqui falando dele. Então, quando nós olhamos para a nossa vida prática, talvez, e aí eu vou usar um jargão popular, o próprio Paulo usou também do poeta, que não era nada cristão, eu também posso usar, né? As pessoas veem a pinga que a gente toma, mas não vê os tombos, né? Ou ao contrário, eu sempre confundo esse ditado. Mas, enfim, o que importa é que você entendeu o que eu falei, até porque nós somos crente, crente não bebe. O importante é o conceito, né? Então, aquilo que nós estamos passando, aquela luta, aquela adversidade, ela é o meio de graça que vai potencializar com que pessoas vejam através do nosso testemunho, né? Paulo ele vai dizer aos coríntios que a partir do momento que nós somos consolados, nós iremos consolar outras pessoas. Então veja, Deus ele vai trazer uma estrutura para mim e para você, para que você, tendo essa estrutura, você venha estruturar outras pessoas ou reestruturar outras pessoas. Mas o que Paulo está falando aqui é, rapaz, olha, eu estou preso aqui, mas eu sei que isso tudo aqui está gerando algo no reino, né? E aí, para terminar aqui, Gamaliel ele fala, rapaz, vocês estão indo contra esse cara chamado Jesus. Olha, os outros que vieram antes dele não deu em nada. Se isso daqui for só uma coisa que não faz sentido, para que vocês estão brigando? Agora, se for de Deus, vocês estão indo contra Deus. E a verdade é que Gamaliel tinha razão, né? Porque o evangelho avançou, tem avançado, alguns pregando como mercadores da fé, outros de modo concreto. O importante é que o evangelho está sendo pregado. Você sabe que o Wilsinho falando essa frase aí da pinga e do tombo, eu lembrei daquela série de parolas nossas sobre heresias, que a gente falou sobre os ditos populares. A gente estava falando aqui um sentimento que passou desapercebido no primeiro momento nosso aqui, mas que faz muito sentido também e que tem tudo a ver com essa carta aos Filipenses, é que neste momento em que Paulo estava, e nos momentos seguintes, inclusive, né, Paulo ele teve uma questão de abandono muito grande. Nós vamos encontrar nas cartas que ele escreveu, inclusive até a Timóteo, vai falar assim, ó, fulano me abandonou, fulano não estava aqui mais, fulano preferiu voltar para o mundo do que permanecer comigo. Aliás, na minha audiência, ninguém esteve lá comigo. Eu vejo essa questão do abandono, né? E a gente pode até entrar nessa questão um pouquinho. Aqui é importante a gente pensar sobre como é que não só as circunstâncias, mas escolher e saber quem são as pessoas que nos cercam durante o cumprimento do nosso propósito. E eu falo isso em determinado momento aqui sobre as bagagens que nós carregamos, né? Escolher bem aqueles que vão caminhar conosco, saber bem aqueles que vão nos ajudar a carregar o piano, podem nos contribuir muito com o cumprimento do nosso propósito. Mas a questão aqui é que eu vejo que Paulo, apesar de toda da sua tristeza de saber que várias pessoas o abandonaram, ele não abandonou o seu propósito. Ele não abandonou quem ele era, né? Paulinho falou a respeito da identidade, e aí aqui a gente pode trazer essa questão, né? Como é importante a gente estar firmado no nosso propósito, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, mesmo quando aqueles que caminhavam conosco não caminham mais,
mesmo quando aqueles que juraram estar sempre ao nosso lado nos abandonam, né? Mesmo quando os números não acontecem, mesmo quando as pessoas não vêm, né? E isso me faz refletir bastante, sabe? Porque o apóstolo Paulo vai falar aqui no começo do capítulo 1, ele vai falar assim: aquele que começou a boa obra, ele vai ser fiel para ir até o final. Tudo faz parte de um processo. E em determinados momentos, este processo ele não é 100% com um vento a favor. Pode ser que em alguns momentos da jornada nós temos aqui vento contrário, momentos difíceis, momentos de deserto, mas somente quem está realmente muito firmado na sua identidade, muito firmado na palavra que Deus entregou para ele, consegue permanecer 100% fiel como o apóstolo Paulo permaneceu. Até os seus últimos momentos de vida, nós vamos ver isso, quem sabe, num tema futuro aqui, na carta dele a Timóteo, ele fala assim: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a minha fé, ou seja, tudo aquilo que Deus pediu para eu fazer, eu fiz. Tudo aquilo que estava ao meu alcance fazer, eu fiz. Eu consegui, por meio do meu equilíbrio, por meio do meu desejo de permanecer fiel, reverter circunstâncias onde tudo dizia que era para eu desistir, e eu consegui continuar vivendo. Eu quero trazer para a gente no final do nosso tempo aqui, a afirmação que Paulo fala: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo chegou num tempo de maturidade que ele já entendia com essa frase que ele já tinha cumprido o que ele tinha que cumprir, ou na verdade, que é o que eu acredito na verdade, ele chegou num ponto da vida dele onde ele falou assim: para mim nada mais importa que não seja viver para Jesus. Jesus é a coisa mais importante da minha vida. Eu trago aqui na memória um texto que está no final do livro de Atos, né? O apóstolo Paulo vai falar assim: nada mais importa na minha vida a não ser que o meu propósito seja cumprido, né? Que aquilo que Deus me deu, a missão que Deus me deu, seja cumprida. Paulinho, eu queria te escutar um pouquinho sobre essa afirmação do apóstolo Paulo. Para mim, o viver é lucro e o morrer... Aliás, é isso aí, e o morrer é Cristo. Já estou trocando as palavras igual eu sim já. Mas pelo menos no teu caso é versículo, né? Já é um pouco melhor. o texto... O texto que você citou é Atos 20, 24. Na hora que você começou a entrar nesse assunto, me veio esse texto na cabeça. Quando Paulo fala, né, que nada nele importa, contanto que ele cumpra o chamado dele, que é pregar o evangelho. Quando Paulo diz isso, né, para mim, viver é lucro, mas morrer é Cristo, Paulo ele está dizendo, ou Paulo está dizendo, né, deixando claro que tanto faz porque ele está entregue a um propósito, né? E isso para mim é uma lição tremenda, sabe? O sujeito saber que se há um propósito, se há um motivo na vida dele, esse motivo é ser útil para o Senhor, e a partir do momento que ele tem a vida dele como entregue ao Senhor para que ele seja útil, é o Senhor que determina o começo e o fim dessa jornada, cara, isso é fantástico, isso é tremendo. Paulo não está aqui jogando a toalha, ele não está entregando os pontos, ele não está desistindo. Muito pelo contrário, ele sabe que todo dia, quando é dado a ele um novo dia, é dado um novo ponto de partida, para que ele possa, mais uma vez, concretizar o propósito para o qual ele vive, né? E a partir do momento que o Senhor, doador da vida e doador do propósito, determina que o momento final chegou, então ele vai querer o quê a partir daí, né? Isso é uma condição de uma total entrega. Essa é uma condição de total entrega. Não apenas a carta aos Filipenses, mas as cartas de prisão, elas deixam muito clara essa total entrega do apóstolo Paulo, né? É algo que fica claro demais. O quanto ele está disposto a morrer pelo evangelho. E isso, mais uma vez, tem a ver com a identidade dele.
tem a ver com a declaração da identidade lá de Atos 9, de quando Ananias diz para ele quem ele seria em Cristo. Né? Ananias é usado por Deus para poder revelar a Paulo qual seria a sua identidade. E Paulo levou esse negócio a sério. Cara, olha que coisa fantástica. Pelo fato dele levar a sério, até aquilo que põe crise na mente de muita gente, saber que um dia vai morrer, já não colocava mais crise na mente de Paulo. E Paulo já tinha sua mente despoluída das crises humanas, das crises comuns, porque a mente dele já estava acima disso, já estava além disso. A mente dele era quase brilhante. Eu sei que Paulo, ele não gosta que eu use diversões, mas isso é um problema inerente à pessoa dele. E o dia que eu voltar a pregar na sua igreja, eu farei questão de usar todas as versões que tenho disponível para dizer quão rico é utilizar versões. E na Bíblia amplificada, na Classic Version, vai dizer assim: para mim, viver a Cristo, a sua vida em mim. E morrer é ganho, o ganho da glória da eternidade. Olha que interessante, né? Quando Paulo está falando aqui no versículo 21, o que ele está falando aqui é, olha, enquanto eu estiver nessa vida, eu vou viver tudo aquilo que Cristo ele tem para que eu venha explorar, para que as outras pessoas possam experimentar da vida em Cristo. Mas sabe de uma coisa? Se eu morrer, também para mim não tem problema, porque eu já sei que eu vou para a glória. Então, estando aqui na carne, eu vou viver o que Cristo tem para mim, a carreira que me foi proposta, mas não somente a carreira que me foi proposta, mas a esperança da glória sendo explorada e também manifestada através da minha vida na vida das pessoas. Mas se eu morrer, também está tudo bem, porque se eu morrer, eu vou me encontrar com ele. E eu já sei, porque coisas inefáveis já foi me dito, e depois ele vai falar aos Tessalonicenses, que eu vou me encontrar com ele nos ares. Mas se isso não acontecer nessa vida, se eu tiver morto, eu sei que eu vou ressuscitar naquele dia e ele vai me levar para os ares com ele e num corpo glorificado, né? Paulo, eu ministrei 3 semanas atrás na igreja sobre alcançando a mente de Cristo, né? E esse é o título da ministração. Eu sei que o Paulinho ele vai falar que esse título é herege, né? Uma heresia, porque na verdade Paulo ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo, mas existe todo uma hermenêutica, uma exegese sobre o alcançar a mente de Cristo. Mas uma das coisas que eu falo nessa ministração é, ainda que eu tenha a mente de Cristo, muitas vezes eu estou andando e caminhando tanto na minha alma, nos meus sentidos, nas minhas emoções, que eu não tenho mergulhado de fato como o Espírito Santo mergulha e perscruta a mente de Deus, de tal forma que ela venha transportar para o meu espírito a mente de Cristo. Né? Então eu estou vivendo uma forma muito carnal. Tanto que Paulo ele vai dizer aos coríntios, eu não pude falar a você como espirituais, eu falei como carnais que vocês são. Ou seja, ainda que vocês tenham a mente de Cristo, vocês ainda não alcançam, vocês não externalizam isso. O que Paulo está falando, então, aqui é, olha, eu tenho um nível de consciência de que isso que nós vivemos aqui, ele é terreno. E porque ele é terreno, ele é supérfluo, e porque ele é supérfluo, ele como se diz, ele vai passar, esse tempo vai passar. Ele é um tempo perene. E aí, como ele vai passar, eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que eu tenho um objetivo a ser cumprido aqui. Então, viver em Cristo é saber que eu tenho que cumprir aquilo que Cristo me chamou para fazer. Eu estou lendo um livro de Reinhard Bonnke, que ele vai falar algo tremendo. Ele vai dizer o seguinte, olha, se nós tivéssemos um nível de compreensão e de discernimento do que é a vontade de Deus, nós estaríamos caminhando segundo a vontade de Deus. E Cristo fala, olha, o que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer, o que eu ouço é porque o que eu falo é porque eu ouço o Pai falar, ou seja, tudo aquilo que eu estou manifestando aqui é a vontade de Deus. A vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é libertar, a vontade de Deus é trazer a salvação para a vida eterna, a vontade de Deus é trazer um ambiente de preservação, de segurança, a vontade de Deus é essa.
Então, quando Paulo ele tem esse nível de consciência, ele está falando, rapaz, eu preciso propagar isso. E enquanto estou propagando isso, eu vou correr a carreira que me foi proposta. Agora, se eu morrer também, para mim é lucro, meu irmão, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo. E aí vem um ponto que alguma das parábolas nós já falamos sobre isso, né? Existem alguns cristãos que têm medo da morte. E sabe de uma coisa? Se você não tem convicção da tua salvação, para onde você vai após a morte? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma pergunta a isso para uma pessoa do meu convívio. Eu fiz assim, rapaz, você frequenta a igreja, você faz tudo isso, tal. Se você morrer hoje, você vai para onde? Cara, o cara titubeou na pergunta, na resposta. Se o cara titubeia na resposta, você vai falar, rapaz, tem uma coisa muito errada aqui, né? Então, quando Paulo está falando sobre morrer, viver em Cristo e morrer para ele é lucro, é que ele está falando, rapaz, de um lado, se eu perder, eu estou ganhando. E se eu ganhar, eu também estou ganhando. Então, assim, de todos os lados, ele está ganhando e ganhando. Não, é que o Will ele falou uma frase que me fez lembrar de uma filósofa, né? Aquela filósofa que diz assim, ninguém vai ganhar ou perder, todo mundo vai perder. Qualquer coisa parecida com essa. Mas veja, ela falou para o mal, eu falei para o bem. Porque Paulo lhe falou, se eu ganhar, se eu perder, eu estou ganhando. E se eu ganhar, eu estou ganhando também. Ali ela fala, se eu perder, todo mundo vai perder, eu vou perder, todo mundo vai perder. Aqui todo mundo ganha. Não, eu ia dizer que, brincadeiras à parte, em suma, a fala de Paulo é a seguinte, eu tenho duas escolhas e as duas são muito boas. E eu não quero fazer essa escolha, eu vou deixar elas para o Senhor. Porque eu posso estar com Cristo, viver com Cristo, ou viver para Cristo. É só, as duas escolhas são boas demais. Então eu não tenho direito de fazer essa escolha. Quando ele achar que eu devo ir, eu vou e ponto final. Muito bom. E com este provérbio moderno, a gente encerra esta palavra 206, mais uma dentro do tema Cartas da Prisão. Nesta semana demos início, então, à carta de Paulo aos Filipenses, e na semana que vem estaremos de volta com o capítulo que o Sinho mais gosta, Filipenses 2. Sim, esse texto que ele quase recita de cor, de tantas vezes que ele já leu. E para você que está aí nos assistindo, está aí nos ouvindo, ó, a gente está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. Já deixa aqui o seu like, compartilha, segue a gente no canal. Nós estamos aqui numa campanha intensa para chegar em 500 assinantes do YouTube. Faltam apenas 12. Então, se você está aí, está assistindo a gente, mas ainda não segue no canal, essa é sua oportunidade para você se juntar aqui ao nosso povo Paralover. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.